Olá, alunos! Como vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo em ordem com vocês. Estarei essa semana fazendo videoaula para alunos de oitavos anos. Sou a professora Maria do Carmo, professora de ciências. Nós vamos trabalhar o nosso livro páginas 40 a 49. O nosso tema é sistema respiratório. Então, essa imagem aqui, ela mostra para vocês os órgãos que fazem parte do nosso sistema respiratório, bem como o caminho por onde o ar percorre quando inspiramos e expiramos. Então, inicialmente, nós temos aqui nossas células olfativas. Elas conseguem captar odores, cheiros, para o nosso organismo. Então, o ar entra pela cavidade nasal, direciona para a faringe, chegando aqui na traqueia, essa traqueia, ela vai bifurcar. Ela bifurca em dois tubos, dando origem ao pulmão direito, pulmão esquerdo. Dentro do pulmão, nós vamos encontrar estruturas menores, pequeniníssimas, que fazem o quê? Toda essa seleção, toda essa captura de gases que o nosso organismo precisa. Também existe aqui um músculo chamado diafragma, bem embaixo do nosso pulmão, que controla os movimentos respiratórios, porque quando o ar entra, você inspira, ele precisa de espaço. Quando você expira, ele vai ser empurrado para fora. Diafragma, portanto, é um músculo que vai auxiliar nos movimentos respiratórios. Pegando agora o nosso segundo slide, nós já estamos agora na nossa, estamos na página 40 ainda, alunos. O que nós temos aqui para vocês? Sistema respiratório é um conjunto de órgãos que vai facilitar a passagem de oxigênio do meio de fora para dentro das nossas células. Esse gás, ele funciona como um comburente na queima do alimento. Por quê? Porque é necessário obter energia dos alimentos para a nossa sobrevivência. Então, a respiração faz com que o oxigênio seja levado pela corrente sanguínea até o interior das células. Dessas reações, das reações de respiração celular, vão resultar o quê? Energia, água, gás carbônico. Esse gás carbônico, ele deve ser eliminado do organismo. Por quê? Porque em altos teores ele é prejudicial, torna o nosso sangue muito ácido. Então, o sistema respiratório já está começando a fazer parte do respiratório. Então, o mecanismo de respiração, ele é auxiliado em grande parte pelo sistema circulatório, que de uma forma ou de outra, os gases envolvidos na respiração, oxigênio, O2, gás carbônico, CO2, são transportados pelas hemácias, células vermelhas do sangue, ou pelo plasma, aquela parte líquida. Então, convém reafirmar que a respiração do organismo como um todo e a respiração celular são, na realidade, um único processo, ou dois fenômenos que se completam, que trabalham em harmonia. Para ver uma perguntinha, por que o oxigênio é importante para o nosso organismo? É importante, minha gente, por quê? Porque o nosso organismo retira a energia dos alimentos por meio de uma reação com o oxigênio. Então, você vai responder essa perguntinha lá na sua apostila. Eu vou falar para vocês agora do mal das montanhas. Mal das montanhas. Observe aqui, aluno, que você tem uma pergunta 5 e 16 que você vai encontrar por aqui para responder, tá? Assim como você vai encontrar a resposta da 17 por aqui, você vai encontrar a resposta da 5 e da 16 nessa parte da sua apostila. Vou falar assim para vocês. Quando estamos ao nível do mar, a pressão atmosférica, ela tem um determinado valor. Naquela região próxima ao nível do mar, existe grande quantidade de
moléculas de gases. Então, a pressão atmosférica tem um valor. Quanto mais você se distancia do mar, subindo, vamos imaginar que você está subindo uma montanha, né, do litoral para voltar para o interior, e você vai aumentando sua altitude. Conforme a altitude aumenta, a quantidade de moléculas de ar diminui, o ar se torna mais rarefeito. Então, essa mudança na quantidade de moléculas de ar produzem um efeito um tanto negativo para o nosso corpo. Então, o nosso corpo percebe, para compensar essa diminuição de moléculas de oxigênio, principalmente, nosso corpo aumenta a velocidade da inspiração e expiração, também aumenta a velocidade dos batimentos cardíacos e a pressão arterial. Tudo para compensar a diminuição das moléculas de gás oxigênio, se você está numa altitude muito alta. Bom, tudo isso acontece porque o corpo tem que compensar essa quantidade de oxigênio que é menor do que se você estivesse numa região ao nível do mar. E aí, inicialmente, a pessoa vai sentir o quê? Dor de cabeça, digestão lenta, falta de apetite, redução da capacidade física e outros sintomas. Aí chamamos de mal das montanhas, né? Claro que quanto maior a altitude, maior vão ser os sintomas desses males. Então, aos poucos, as pessoas que se deslocam para grandes altitudes passam lentamente a fabricar mais glóbulos vermelhos. Mas isso depois de algum tempo, né? Aumentando esse transporte de oxigênio, sofrendo assim uma aclimatação ao lugar. Você se adapta ao lugar, certo? Quais seriam, né, outros sintomas que as pessoas podem sentir quando elas chegam numa altura muito grande? É um frio intenso, que pode mutilar. A luz do sol é muito intensa, que vai queimar a córnea. Pode também passar por desidratação e quedas. Então, são todos esses males que acompanham o mal das montanhas. Continuando aqui no nosso assunto, nós vamos ver agora, minha gente, próximo slide vai falar já da hematose. Portanto, hematose, trocas gasosas. Eu já estou chegando agora, minha gente, lá pela página 42, 43, tá? Trocas gasosas. Quando nós respiramos, nós recebemos uma grande quantidade de gases. Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, gás hélio, um monte de gases. O nosso corpo, ele precisa do oxigênio. Então, o nosso corpo sabe selecionar o oxigênio. E o que ele faz com o gás carbônico? Não é útil, ele tem que eliminar. Mas que mecanismo acontece aí? Acontece um mecanismo chamado hematose, que é as trocas gasosas. Bom, eu disse a vocês que aqui dentro dos pulmões existem umas estruturas chamadas bronquíolos e alvéolos. Então, eu estou agora, meus alunos, trabalhando com vocês a nível de alvéolos. Vamos lá. Os alvéolos chegando. E aqui os órgãos, né, para você ver melhor. Vamos pensar. Olha uma setinha aqui. Lá dentro do alvéolo, uma bolotinha, como se fosse um grão de uva. Você respira. O ar chegou lá no pulmão. Dentro dos alvéolos, o que vai acontecer? O oxigênio entra, ele vai ser grudadinho, aderido, capturado pelas hemácias. E essas hemácias vão aonde? Vão circular pelo corpo. Mas e o ar que eu vou soltar? Expirar. Olha lá, cheio de gás carbônico. Esse gás carbônico, ele chega pelos capilares venosos. Eles são liberados dentro do alvéolo, ele vai sair do organismo. Então, ocorre uma troca interessante aqui. Vamos ver um outro desenho? Olha lá. O ar está nos pulmões. O oxigênio, aqui, O2, olha, duas bolotinhas, O2, é capturado pela hemácia. Essa hemácia está na corrente sanguínea, ela vai passar dentro dos órgãos, olha, passando dentro do fígado, libera o oxigênio e esse sangue
Vai capturar o quê? O excesso de CO2. Olha aqui, CO2. Uma roxinha e duas azuis. Gás carbônico vai ser eliminado pela expiração. Cada alvéolo é envolto por uma rede de capilares arteriais. Ah, capilar arterial cheio de O2. E capilar venoso? Cheio de CO2. Por conta da diferença de concentração de CO2, a difusão. Ocorre, então, a passagem do CO2 do capilar venoso para dentro do alvéolo. Olha aqui, né? Chegando o gás carbônico dentro do alvéolo. Pelo mesmo processo, oxigênio dentro do alvéolo, em maior quantidade, passa para dentro do mesmo capilar. Lembrando vocês que oxigênio tem que ir dentro das células. Vou pegar uma outra imagem agora, minha gente. Bom, essa troca de gases em todos os capilares que circundam cada alvéolo chama-se hematose. O mesmo fenômeno que ocorre nas trocas gasosas de capilares sanguíneos com os demais órgãos do nosso corpo. Olhe dentro do bronquíolo aqui, ó. Oxigênio entrando, CO2 saindo. Bom, mecânica da respiração, ventilação pulmonar, movimento de inspira, expira, né? A inspiração, os músculos intercostais, entre costelas, se contraem, o diafragma abaixa, aumentando o volume torácico, quer dizer, aumenta o espaço para o ar entrar e diminui a pressão interna. Faz com que o ar passe para dentro do pulmão. E a expiração, agora vem o contrário, né? A expiração, CO2, os músculos relaxam, o diafragma sobe, voltando à posição original, reduz o volume torácico, aumenta a pressão e faz com que o ar seja empurrado. Tá? Aqui nesse transporte de gases, que eu já estou na nossa página... achei. 44. Lá no questionário vocês têm a pergunta 12. Vocês vão achar a resposta aqui, tá bom? Transporte de gases. Bom, lá dentro das hemácias. Os glóbulos vermelhos têm um pigmento chamado hemoglobina, que dá essa cor ao sangue. Então, essa hemoglobina tem uma afinidade química incrível com o oxigênio. Então, o oxigênio está lá passando, a hemoglobina captura ele. E quase a totalidade desse gás é transportado pelos glóbulos vermelhos. Então, falou em transporte de gases, hemoglobina, hemácias, oxigênio. E o gás carbônico? Ele é transportado pelo plasma, na forma de bicarbonato, uma outra substância química, tá? Meus alunos, agora chegamos à parte de, controle da respiração. Tem uma perguntinha lá, que pergunta, que fala assim, que se você parar de respirar, aí a perguntinha 4, se você parar de respirar, você... por algum tempo você consegue, depois você volta a respirar rapidamente. Por que isso acontece? Porque nós não temos controle da nossa respiração. É um controle automático, não depende da nossa vontade. Então, nós temos aqui o nosso sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, aqui na cabeça, medula espinhal, tá? Bulbo, bem aqui atrás do nosso pescoço fica o bulbo, ok? E é o bulbo que controla a respiração. Então, como já disse, não depende da nossa vontade, é algo espontâneo, involuntário. Está aí para vocês pesquisarem a respostinha, tá? Intoxicação pelo monóxido de carbono. Minha gente, oxigênio e gás carbônico combinam-se com hemoglobina, mas, como suas ligações são frágeis, a hemoglobina desprende-se facilmente do oxigênio ou do gás carbônico. Porém, a combinação da hemoglobina com o monóxido de carbono, CO, que é um gás liberado, por exemplo, pelos automóveis, é dezena de vezes mais rápida do que a combinação do oxigênio, além de não se desfazer tão facilmente. Quer dizer, se você está dentro de um túnel, onde os carros pararam porque houve uma batida, uma colisão, qual é a primeira regra? Desligar o motor dentro do túnel. Por quê? Ambiente fechado, os carros funcionando, libera grande quantidade de CO2 pelo escapamento. O que vai acontecer com a respiração? As pessoas vão respirar muito CO2.
Então, tem que desligar os carros nesses momentos, porque senão o transporte de glóbulos vermelhos pelas hemácias vai ser comprometido, levando as pessoas à asfixia e à morte, certo? Vamos lá, agora chegamos no final. Meus alunos, vamos treinar. Você não vai responder a 5, 10 e 14. Outra coisa, alunos do 8º, eu não tenho recebido as tarefas de vocês, tá? Então, assim que eu enviar a correção, não vou mais dar nota, porque daí é cópia. Cópia é cópia, né? Qualquer um faz. Então, não vai ter nota. Ou vai ter notinha 1 ou 2, nota vermelha. As atividades estão aqui explicadinhas, fáceis de fazer. Entra no Forms, façam as atividades online, que também é uma delícia de trabalhar com Forms. Participem. Qualquer dúvida, me chame no privado. Eu estarei sempre às ordens para atender vocês. Tchau, um grande abraço, fiquem na paz. Até